Vamos continuar a websérie A Mente Mente. Depressão. Depressão é o último estágio da dor humana. A dor da depressão, ela não é uma mentira, é uma verdade inenarrável. Só sabe a dimensão dessa dor quem passou pelos seus vales. E muitos de fora, infelizmente, acham que os outros estão simulando, estão inventando ou criando estratégias para chamar a atenção social. Isso sim é uma grande mentira. A depressão é uma doença e ela precisa ser tratada, frequentemente com medicamentos e associada com psicoterapia, com uma intervenção psicológica, não importa a corrente, que o terapeuta, ou seja, que o psicólogo abrace, desde que leve o eu do paciente a não se curvar à dor da depressão, mas usar estratégias para ser autor da própria história. Mas aonde que a mente mente na depressão? Muitas pessoas que estão deprimidas têm a sensação de que ninguém as ama. Isso é uma mentira. Porque pode haver pessoas que não a aplaudam, não a valorizam, mas do lado de uma pessoa depressiva, há sempre pessoas que a amam e a amam muito. E às vezes até adoece por amá-las muito. Também a mente mente no quadro depressivo quando pessoas que estão com a depressão ruminam mágoas, perdas e frustrações. Sim, passamos por mágoas, é inevitável, passamos por frustrações e às vezes é imprevisível, mas não apenas por isso. A mente mente porque nos ancora num arquivo ou num grupo de arquivos onde houve estresse, frustrações, desafetos. Mas quantos arquivos há de pessoas que nos apoiaram, nos aplaudiram, nos encorajaram? Mas é incrível como o ser humano tem tendência, se você considerar a mente humana como uma grande casa, ao invés de nós olharmos os quadros, os estofados, os objetos sobre a mesa, a cor das paredes, o espaço físico, não. Nós vamos na cozinha e enfiamos a cabeça na lata do lixo da cozinha. Toda casa tem sua lata de lixo. Ainda mais se ela é muito produtiva. A tendência é ter mais lixo. Metaforicamente dizendo, nós não vamos numa casa física e enfiamos a cabeça na lata de lixo da cozinha. Isso é um absurdo. Mas na nossa casa mental nós fazemos exatamente isso. E é aí que a mente mente. Nós vamos nos arquivos, nos alojamos nas janelas onde houveram pessoas que nos machucaram, nos humilharam, houveram frustrações, mágoas, perdas, crises financeiras e tudo aquilo nós ruminamos. E quanto mais ruminamos, mais um fenômeno inconsciente, que é da minha área de pesquisa, chamado biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória. Então, quando uma pessoa rumina um desafeto, rumina uma perda, rumina uma ofensa e constrói pensamentos e emoções perturbadores, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, arquiva novamente, alargando as fronteiras daquele núcleo traumático, gerando um cárcere mental. E aí mora o perigo. A mente mente, porque ela distorce dentro de nós a realidade, nutrindo algo real, que é a depressão, com uma série de mentiras, com uma série de distorções, que faz da nossa história um drama inenarrável. Claro que há vários tipos de depressão que têm neurotransmissores, como a serotonina, em déficit nas sinapses nervosas. Sim, o déficit de serotonina, ele pode ser uma das causas da depressão, mas ela tem que estar associada a uma série de causas socioemocionais. Você tem um terreno como esse? Parado. Por que esse terreno está parado? Ah, claro, você vai construir. Agora presta atenção. E às vezes não tem histórico de um pai ou uma mãe depressivo para ter um filho depressivo ou uma filha depressiva.
porque essa criança sofreu bullying, passou por crises, desenvolve uma série de pensamentos perturbadores, rumina o passado, sofre pelo futuro e ela vai registrando janelas traumáticas ou killers que vai desertificando a área nobres da MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, e fomentando pensamentos e emoções perturbadoras. Agora você entende. A mente mente mesmo nos casos de depressão. E há vários tipos de depressão, não vou entrar em detalhes aqui. Existe a depressão bipolar, que cursa com mania ou polo da euforia, e também o polo da tristeza ou polo da depressão, a tristeza profunda ou depressão. Por isso nós chamamos de depressão bipolar. Existe a depressão distímica, que é aquela que evolui com o processo de formação da personalidade, que são aqueles adolescentes que se tornam adultos, que sempre foram pessimistas, negativistas, com baixo nível de otimismo, tudo é difícil, reclama de tudo e de todos. Existe a depressão maior, que são aquelas pessoas que sempre foram alegres, sociáveis, motivadas, mas de repente por perdas, fracassos, crises, por uma intempérie, por uma avalanche social grande, elas asfixiam o prazer de viver e começam a entrar num torvelinho de pensamentos perturbadores. Aí a mente superdimensiona os estímulos estressantes, num torvelinho de emoções angustiantes. E elas vão registrando e também aumentando o núcleo traumático. E é muito importante que psiquiatras e psicólogos, e eu treino profissionais de saúde mental, que estejam atentos a essas estratégias da mente doentias que encarceram seres humanos maravilhosos, impedindo-as de terem uma saúde psíquica, uma capacidade notável de ser autores da sua própria história e de usar os dias mais tristes da sua vida para escrever os capítulos ou os textos mais importantes da sua existência. Apesar da nossa mente desenvolver muitos transtornos emocionais, como o drama da depressão, sempre há esperança. Eu vi muitos casos de pacientes com dezenas de anos sofrendo por uma depressão ou por uma síndrome do pânico ou outro transtorno qualquer, mas se levantando das cinzas, quando o seu eu procura um bom profissional, quando o seu eu também treina suas habilidades para ser protagonista da sua história, impugnando pensamentos perturbadores, discordando de emoções angustiantes, duvidando de tudo aquilo que o controla, criticando o lixo mental e determinando estrategicamente ser autor da própria história. A técnica DCD, duvidar, criticar e determinar, ela é muito poderosa e ela deve ser feita fora do ambiente do consultório psicoterapêutico e pode fazer com que você tenha musculatura para sair usando a figura da plateia como espectador passivo, entrar no palco e falar: epa, aqui eu dirijo o meu script, aqui eu sou o escritor do meu roteiro, aqui eu sou ator ou atriz principal do teatro da minha vida. Então há muita esperança. Nunca se esqueça que você jamais deve desistir da vida. E nunca se esqueça que uma pessoa que tem um transtorno mental, ela fica muito mais bonita quando ela supera.